dia aos irmãos, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor nos dá, o dia do Senhor. Estamos reunidos na presença do nosso Deus e também na igreja local. Celebração de Pentecostes. Ontem nós tivemos a celebração do Coração Aquecido online da terceira região. Foi um culto muito maravilhoso, um culto participativo, um culto que falou da experiência de John Wesley e também de muitos irmãos de comunidades metodistas na terceira região. E nessa manhã nós vamos celebrar a descida do Espírito Santo de Deus. Então eu quero convidar os irmãos para nesse momento, aqueles que puderem se colocar em pé, vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Santo, Deus Consolador e Pai, nós te adoramos com todo o nosso coração e a nossa mente. E queremos, Pai, pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ilumine, transforme, ensine e nos console a cada dia. Deus, Tu és poderoso, Tu és o princípio e o fim, Tu és de eternidade a eternidade. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir nas nossas vidas. E que possamos, ó Pai, te render um culto agradável ao Senhor. Abençoa a Tua igreja reunida nesta manhã. Abençoa, Pai, os irmãos também, que irão participar deste culto de forma virtual. Fica conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, façamos a leitura de adoração ao nosso Deus, do Salmo 105, versos de 1 a 7. Salmo 105, de 1 a 7. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai-o perpetuamente a sua presença. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Amém? Vamos cantar o hino de número 65. Vem, Espírito Divino. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falar, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor,
poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Amém. Os irmãos podem sentar. Mesmo assentados, quero convidá-los ao momento de confissão. Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, no livro de Gálatas, capítulo 5. Do verso 16 ao verso 21. Gálatas 5, do 16 ao 21. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. À luz desse texto da palavra de Deus, e olhando para o início do texto, há um convite para abandonarmos as obras da carne e vivermos a vida no Espírito Santo de Deus. E que nesse momento de confissão, o Espírito Santo nos conduza e que possamos apresentar a Deus tudo aquilo que temos pecado contra Ele, seja por palavra, por omissão, por pensamento e por atitude. Nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa e depois nós faremos uma oração audível. Pai de amor,
e de infinita bondade, Deus de justiça, Deus perdoador, Deus consolador, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nesse momento de confissão. O Senhor nos conhece, conhece o mais íntimo do nosso coração. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, Deus, e que muitas das vezes nós fazemos ações que não agradam o Senhor. E muitas das vezes nós pecamos contra a Tua santidade, Pai. Assim como o texto traz à luz muitas ações que não agradam ao Senhor. Nós Te pedimos perdão, ó Deus, perdão individual, perdão como comunidade de fé. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Que a Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ensine a cada dia a vencer a nossa carne e a viver uma vida no Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Palavra de esperança, ainda no mesmo capítulo, Gálatas 5, do verso 22 ao verso 25. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Amém. Que alegria. Que palavra maravilhosa para as nossas vidas, né? Podemos andar em amor, com o fruto do Espírito nos nossos relacionamentos. Nesse momento, quero convidar o Rogério para ministrar o louvor ao nosso Deus juntamente conosco. Convidar a comunidade para cantarmos juntos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento, cantar Eu Te Busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Vamos declarar que o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar
entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém. Nesse momento queremos convidar o nosso irmão Sérgio para fazer a oração de consagração dos dízimos e as ofertas ao Senhor. A nossa forma de ofertar e também de entregar os nossos dízimos ao nosso Deus continua da mesma forma que a igreja vem fazendo desde o início da pandemia, tá bom? Senhor Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na Tua casa de oração para louvarmos o Teu nome e prestarmos culto de adoração a Ti. E neste momento, Senhor, nós participamos com os nossos dízimos e ofertas, agradecendo por tudo aquilo que recebemos de Ti, porque temos a certeza que o Senhor é um Deus presente no meio do Seu povo. Abençoe-nos, dirija-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nesse momento nós queremos pedir, os irmãos podem sentar. Vamos convidar o Rogério, ele vai trazer a palavra nessa manhã. Que o Senhor abençoe a sua vida e possa usar você poderosamente, por meio do seu Espírito Santo, ministrando a sua palavra para nós nessa manhã. Graça e paz, irmão e irmã. Convido os irmãos e as irmãs nesse momento a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem.
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, 9 da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos, diante da Tua palavra, Senhor, diante desse acontecimento que foi estratégico para a Tua igreja, Senhor, queremos nesta manhã aprender um pouco mais do Teu Espírito Santo, aquele que o Senhor nos envia como consolador, como companheiro de jornada. E nós queremos, Senhor, nesta manhã, inspirados por essa leitura, ser alimentados por ela, Senhor. Que ela nos transforme, que ela cause mudança nas nossas vidas, que ela atinja o propósito para que ela foi enviada, Senhor. Que nós te pedimos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Ontem, como foi dito pela pastora muito bem, tivemos a comemoração, que é muito importante para nós, que é a experiência do coração aquecido de John Wesley, que é o fundador dessa denominação evangélica. E algo que fala muito para nós é essa experiência que John Wesley, sendo um pastor anglicano, teve com o Espírito Santo. E neste relato que nós temos aqui, de Atos 2, também temos uma experiência também sobrenatural do Espírito Santo. Entendendo o contexto aqui, os cristãos estavam se reunindo porque havia uma ordem do próprio Senhor Jesus que eles permanecessem ali em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E eles se encontravam ali naquela sala, reunidos, provavelmente ali os discípulos, as mulheres que acompanharam Jesus no seu ministério, muitos outros que viram os sinais, que seguiam a Jesus, estavam ali reunidos e estavam esperando que a promessa fosse cumprida. E nesse relato, vocês podem notar que é algo bem conhecido, que eles estando ali, de repente, um som de vento impetuoso vem sobre aquele lugar, e eles começam a observar como línguas de fogo pousadas na sua cabeça. E aquele acontecimento foi tão grande, tão inesperado, que o texto começa a dizer que afluiu pessoas, as pessoas começaram a correr em direção àquele lugar para entender o que era aquele acontecimento. Porque era algo diferente. Eles quiseram observar o que estava acontecendo. Que as pessoas ali, reunidas naquela cidade, vinham de vários lugares do mundo. Tinha acabado de acontecer uma das maiores
comemorações do povo judeu, para a qual muitos iam para lá. Então, as festas ali naquela região eram povoadas de pessoas de vários lugares do mundo. Aqui vocês podem ver uma lista de vários povos, de várias pessoas que representavam várias nações daquela época, da Europa, de vários lugares do Oriente ali, estavam ali presentes naquele lugar, porque ali estava tendo uma comemoração muito importante. Se completava os 50 dias depois da Páscoa e era a festa de Pentecostes. Então era uma festa também muito frequentada por pessoas de todas as partes do mundo. E de repente, às 9 da manhã ali, aquele povo reunido e imaginando que aquela cidade estava em efervescência por causa dessa festa, o povo começa a ir em direção àquele barulho, aquele movimento que estava acontecendo ali, para entender o que estava acontecendo. E de repente eles começam a ver galileus, pessoas simples. Os galileus, vocês podem notar que quando se faz menção a um galileu, eles sempre associam o galileu a uma pessoa muito simples, porque aquela região era muito marginalizada naquela época. As pessoas que eram da Galileia eram tidas pessoas incultas, pessoas de formação simples, pessoas que eram geralmente contratadas para trabalhos braçais, pessoas que não eram vistas como pessoas letradas ou de uma cultura grande. E eles foram ver aquele bando de galileus que estavam lá fazendo aquele barulho. E de repente, qual é a surpresa daquele povo? Ao entender que, quando eles estavam vendo aquele barulho, no meio daquela confusão ali, aparente, eles conseguiam ouvir nitidamente, na sua própria língua materna, a mensagem do Evangelho, as grandezas de Deus colocadas ali, por pessoas simples, pessoas que provavelmente nunca aprenderam a falar tantas línguas daquela época. E começaram a ficar atônitas, assustadas. Essa pessoa nunca teve no ponto, nunca teve em outros lugares do mundo. Como ela consegue falar com fluência as maravilhas de Deus na minha língua? O que é isso? E alguns, não entendendo nada do que estava acontecendo ali, começaram a tirar sarro, como a gente fala hoje em dia, né? Esse povo está aí, tá bêbado. Acho que nessa hora da manhã o povo já começou cedo na festa. E é o momento que o apóstolo Pedro, levanta-se no meio, junto com os 12, e começa a falar: olha, ouve só, povo. Vocês estão vendo aqui as maravilhas de Deus na sua própria língua, porque isso daqui é um cumprimento de uma promessa. E ele faz menção ao profeta Joel, que prometia o Espírito Santo. E ele começa a discorrer a promessa que foi feita pelo profeta. E fala, todos iam receber o Espírito Santo. Ele começa a descrever os jovens, os velhos, os servos, todos iam receber a promessa do Espírito Santo, porque dali por diante não importava quem você era, se você era galileu, se você era de Jerusalém, de qual classe social, o Espírito Santo ia ser derramado a todos naquele momento, e aquela promessa estava vindo naquela hora. E ele começa a falar, começa a descrever, e em sequência ele começa a falar: olha, aquele Jesus que vocês viram ser crucificado, que vocês mesmos crucificaram, esse Jesus, o Senhor fez Senhor e Cristo. E com essa mensagem de salvação, naquele dia, houve uma comoção naquela cidade, várias pessoas foram convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo. Este é o relato, é um relato central para o cristianismo, porque ali a igreja estava sendo revestida
do poder e da capacitação através de um ente santo que é o Espírito Santo. E dali por diante, caminharíamos conforme os preceitos do Espírito. O Senhor Jesus, no capítulo 16 de João, ele começa a falar algumas coisas importantes para a igreja. Antes desse acontecimento, Jesus já tinha falado da necessidade das pessoas receberem o Espírito Santo. No capítulo 16 de João, Jesus começa a falar: olha, vai chegar um tempo que eu não estarei com vocês. E vai ser um tempo muito difícil, porque vocês serão expulsos da sinagoga. Acontecerá perseguição à vida de vocês. Serão tempos duros. Mas vocês vão poder contar com o Espírito Santo. E é necessário que eu vá, cumpra o meu propósito e seja elevado aos céus para que Ele venha. Para que vocês sejam revestidos de poder. E no versículo 13 ele fala assim, ó: quando porém vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então o Espírito Santo, e aqui eu quero fazer um destaque em todas essas questões. Nós falamos aqui da experiência de John Wesley. John Wesley, um pastor anglicano, não tinha certeza da sua salvação. Tinha passado por uma situação muito triste na sua carreira como pastor. Tinha passado por um momento de fracasso ministerial por conta da sua viagem frustrada aos Estados Unidos para fazer missão. E ele estava num momento de muitos questionamentos, inclusive do seu próprio relacionamento com Deus, questionando na verdade, até a certeza da sua salvação. E aquele episódio de dentro do barco o fez pensar que ele não tinha certeza da salvação. Ele viajando no barco, o barco quase afundar, ele temendo pela sua vida, porque sentia que se ele morresse ali naquele momento, ele não saberia para onde ia. E ao olhar ao lado, ele encontra um grupo de morávios, que era um grupo de evangélicos da época. E eles ali estavam naquela confusão daquele barco, cantando louvores ao Senhor alegremente, com uma confiança que, de certa forma, deu inveja a John Wesley, porque viam naqueles homens e naquelas mulheres, naquele grupo ali reunido, uma convicção de fé que ele não tinha experimentado. E o relato do seu diário fala que, em certo momento, ele, meio a contragosto, foi convidado a uma reunião de oração. E nessa reunião, ele vai e é lido um comentário acerca do livro de Romanos. E nesse comentário, ele, estranhamente, ele tem o seu coração aquecido pela convicção de salvação. Ele entende que os seus esforços não são o que vão fazer ele ser aceito por Deus, mas sim a graça, a convicção da graça. Por que estou falando isso? Porque algo há de comum em todas essas experiências que nós vimos aqui. Jesus explicando para os seus discípulos a necessidade do Espírito Santo, e ele fala, o Espírito vai guiá-los a toda a verdade. A experiência de John Wesley é o cumprimento disso, porque o Espírito Santo vem naquele momento em que está sendo lido a palavra de Deus em Romanos, e explica toda a verdade àquele pastor que não tinha certeza da sua salvação. Então o Espírito Santo nos guia à verdade da palavra de Deus. Pedro, naquele momento, explicando para aquelas pessoas que não tinham entendido o que estava acontecendo, ele também se remete à palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele age de acordo com a palavra de Deus. E ele fala, olha, o que está acontecendo aqui foi o que o profeta falou ali no passado, que ia se cumprir. Então, o Espírito, ele testifica acerca da palavra de Deus.
João 17,17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas, ele vem trazer à luz a verdade do Evangelho. Assim como na situação de John Wesley, assim quando Jesus explica para os seus discípulos, e assim como no cumprimento da promessa naquele dia de Pentecostes. Nós temos visto muitos movimentos ditos em nome do Espírito Santo, mas que não encontram respaldo na palavra de Deus. Nós temos que provar os Espíritos, é isso que a Bíblia nos diz. Provai, porque muitas manifestações que têm se levantado, inclusive no seio das comunidades evangélicas de hoje em dia, tem que ser provado pela palavra. Porque o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. E a verdade, como nós acabamos de ver, é a palavra de Deus. Não podemos respaldar experiências no meio da igreja que não sejam respaldadas pela própria palavra de Deus. Porque o Espírito, ele não fala de si mesmo. Como acabamos de ler, ele não fala de si mesmo, mas ele fala a respeito da verdade. E a verdade está contida na revelação divina através da palavra de Deus. Por que estou dizendo isso hoje para vocês? Porque temos vivido dias difíceis, como naqueles dias que o Senhor promete aos seus discípulos, que iam haver perseguições, momentos de dificuldade. Mas que como naquele dia, naquela promessa dada por Jesus Cristo, que Ele iria enviar o Consolador, nós já estamos com o Consolador no nosso meio. O Espírito Santo já está em minha vida e na sua vida. Ele é o nosso companheiro de jornada. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tristeza que vivemos, o Espírito Santo vem sobre nós, como naquele dia, nos banha com a sua graça, com a sua consolação e nos revela a verdade do Evangelho. Você pode, no seu lugar, na sua casa, quando está em um momento de dificuldade, abrir a sua Bíblia e pedir: Espírito Santo, venha sobre mim, revele a verdade do Evangelho para mim. E Ele vai revelar, porque essa é a promessa do Pai. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, meus irmãos. E essa verdade está contida na sua palavra. E essa verdade é para hoje. Temos que nos guiar. A igreja tem que caminhar nesses dias, e nós somos a igreja de hoje. E o mundo está que nem aqueles homens e mulheres ali que estavam fora daquela sala, querendo saber o que está acontecendo, querendo respostas, como aqueles homens que estavam fora da sala, quando houve o momento do Pentecostes. Homens de todas as nações, mulheres de todas as nações também esperam que a igreja hoje dê respostas, que homens e mulheres se levantem como Pedro se levantou naquele dia e comece a falar das verdades do Evangelho. Nós somos desafiados hoje a ser o povo que dará a resposta àqueles homens e mulheres. O mundo hoje espera de nós. Esse é o desafio do Evangelho hoje. É você, capacitado pelo Espírito Santo, que já está presente na vida da igreja, se levantar no meio dessa geração que está precisando de uma palavra e falar: olha, isso que está acontecendo está tudo escrito na palavra. E comece a explicar, e comece a falar, comece a ser o profeta e a profetisa dos nossos tempos, através do que está revelado na palavra e inspirados pelo Espírito Santo. A vida de John Wesley nunca mais foi a mesma depois daquela experiência. As suas pregações, os seus movimentos, o seu entendimento da palavra começou a mudar não só a sua vida, mas mudou toda a história daquela nação. E esse é o resultado de quando somos banhados pelo revestimento do Espírito Santo, conhecendo a sua palavra, somos levantados a responder, ser resposta para a nossa nação. Quero convidar vocês a fazer uma oração e pedir neste momento que o Senhor Deus nos revista de tal forma que possamos ser resposta para a nossa nação nesse tempo. Amém? Vamos ficar de pé?
Vamos fazer essa oração? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser como aqueles homens e mulheres que estavam reunidos naquela sala, naquele momento, Senhor, e foram revestidos do poder que vem do alto. A Tua palavra nos garante que o Consolador já está no nosso meio. E nós queremos, Senhor, que Ele nos revele a verdade da Tua palavra. E que nós sejamos hoje, Senhor, os homens e as mulheres que se levantarão nesse tempo de dificuldade e de tristeza, em que muitos estão desesperados, procurando a resposta. E sejamos a resposta. Sejamos usados pelo Teu Espírito, inspirados por Ele, Senhor, impulsionados para responder às perguntas desse tempo. Nos ajuda, Pai. Vem sobre nós com Teu Espírito. Que sejamos impelidos pelo Espírito, como o Senhor Jesus era impelido pelo Espírito Santo. Que sejamos inspirados, desafiados por essa palavra, Senhor. Nesta manhã, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Te pedimos pelas pessoas que estão aqui presentes e pelas pessoas que vão receber esta mensagem através das redes sociais, Senhor. Que esse impacto da palavra, Senhor, possa motivá-lo, Senhor, nesse tempo, a ser a resposta para a nossa geração. É o que nós Te pedimos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar. Amém. Você sentiu o seu coração estranhamente aquecido nessa manhã? Eu senti o meu coração aquecido pela ministração da palavra do Senhor, pela direção também do Espírito nas nossas vidas. Nós queremos dar uma palavra de dedicação também, ao sermos enviados, né? Para fazer a missão do Senhor onde estivermos. Pedir que o Senhor nos conceda o seu Espírito, que sejamos inflamados por Ele. Que o Senhor também venha aquecer os corações frios. Que o Senhor possa também nos colocar em movimento, nos dar força, amor e coragem para compartilhar e viver a sua palavra. Que o Senhor nos conceda dons espirituais para que possamos dar testemunho daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que possamos aprender os ensinamentos da palavra do Senhor e também compartilhar com o próximo. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. O Espírito de paz que excede todo entendimento e muda a nossa maneira de pensar. Que o Espírito Santo venha nesse tempo de sinais de morte, trazer vida e vida em abundância que está em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e ensine a vontade do Pai para que possamos viver. Que venha o reino de Deus, que seja feita a sua vontade. Espírito Santo, vem sobre nós e transforma-nos. Amém. Vamos receber a bênção. Quero convidar os irmãos a ficar em pé. Que o Espírito Santo de Deus, vento suave, venha sobre as nossas vidas e nos revele a cada dia o Cristo das Escrituras. Que o Espírito Santo venha e nos encha da sua presença. Que o Espírito Santo possa arder em nossos corações e nos animar nessa manhã. Trazer a alegria para o serviço ao Senhor e ao próximo. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, aponte o caminho, a verdade e a vida. E que Ele nos abençoe. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos ouvir o poslúdio. E após o poslúdio, estamos encerrando o nosso culto. Amém.